Gravando. Ele avisa, né? Vem um recadinho de voz de Google para informar. Essa mensagem está sendo gravada, né? Então, Stanislau aqui, prazer, psicanalista, tradutor em psicanálise. Acho que cada dia eu vou fazer um currículo diferente aqui, anuncio de um jeito. Estou aqui com o queridíssimo Ricardo Goldenberg, uma honra. Podemos trocar com você, Ricardo. Vai ser legal esse vídeo, porque eu vou pedir para o Bruno e para cá se apresentarem, porque de fato vão se apresentar, né? Para o Ricardo dizer quem são eles. E o mesmo você, Ricardo, também quando você tomar a palavra, você conta para a gente um pouco da sua identidade. Okay. Mas se vai lá, isso for Bruno. possível, né? Na medida do inconveniente. Vai lá, Brunão e cá. Meu nome é Bruno, sou psicanalista e fotógrafo e conheço Stanis a partir do mestrado que eu realizei também sobre a formação em psicanálise. E cá estamos. Bom, meu nome é Camila, psicanalista. Stanis me convida por essa conversa a partir de uma troca, né? Por um vídeo que eu assisto do Ricardo e pude conversar e ficar muito interessada. Bom, vamos ver o que rola. Prazer, Ricardo. Ok, sou eu? Pode ir. Bom, eu sou Ricardo Goldenberg. Aliás, por falar disso, foi pela pronúncia brasileira do meu sobrenome que eu adotei, digamos assim, meu apelido para login até hoje, que é Bergue, Berg. Era exatamente a marca brasileira na pronúncia de meu sobrenome, porque em castelhano diriam Goldenberg, né? Então era como o traço local, bem do início. Já brasileiríssimo, então, né, Ricardo? Sim, eu me defino já há vários anos. A Letícia Reis deu uma gargalhada quando eu disse que eu tinha sido o primeiro paciente brasileiro do Contardo Caligaris. Ela disse, ele acredita que é brasileiro. Eu sou, de fato, um brasileiro com sotaque. Eu digo que eu sou um psicanalista brasileiro nascido na Argentina. Cara, estou aqui há mais anos do que eu já passei em Argentina. Então, a ideia de me definir como um brasileiro com sotaque é boa. Diria, inclusive, que toda a minha relação com a psicanálise essencial passa pela língua portuguesa. Porque eu me formei quando, em 78, na época, terminei em 77 e A graduação em psicologia, você disse. foi a graduação em psicologia e na época do Mundial de 78, com a faculdade fechada pelos militares, porque era um ninho, cito, um ninho de subversivos. A faculdade era filosofia e letras. Psicologia estava inserida em filosofia e letras, mas já na época eu era super novo, né? Eu sou de 55. Aliás, acabei de fazer 70 anos, e 70 inacreditáveis anos. Quando, Ricardo? Dia 2 agora. Ah, caramba, eu fiz dia 5. Estamos juntíssimos, né, Ricardo? Touros. Touríssimos. E foi, na verdade, a minha graduação foi uma tristeza, porque foi um milico qualquer me deu o diploma num porão, verdadeiramente, onde botavam móveis sem cerimônia alguma. Fomos no mesmo dia com uma colega, era uma operação burocrática, a faculdade fechada. Mas eu já participava na época. Acho que tinha entrado em 77, um ano antes
da minha graduação. Eu já trabalhava num hospital geral como psicólogo barra psicanalista. Ah, você já chegou a atender assim cedo? Sim, super. Tive padrinhos, madrinha, uma amiga dos meus pais, Verônica Williams, foi, digamos, quando eu terminei a escola secundária, estou indo para trás, para 73. Eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer e ela me disse, bom, vai lá percorrer as universidades, os locais das faculdades, né? E aí, porque por conta de, enfim, do conteúdo eu não fazia a menor ideia. Eu queria ser mergulhador, então, oceanografia, me vinham coisas desse tipo. Ser mergulhador em Buenos Aires era, na época, beirando impossível, não há onde. O Rio da Plata é preto, marrom preto, digamos assim. E os lugares mais perto, tipo Mar del Plata, assim, não tem visibilidade alguma, você tem que ir bem para o sul, né? E eu fiz o curso de mergulhador numa escola que estava abrindo. A minha carteirinha era número 51, só para te dar uma ideia de até que ponto estava abrindo. E o meu check-out, que aqui é feito na Ilhabela ou Lajes de Santos, foi feito numa canteira de obras alagada, era lama. Ou seja, meu check-out foi feito dentro da lama com visibilidade zero. E fomos isso talvez não tenha nada a ver com a psicanálise, mas acho que tem. Ou talvez tenha tudo que ver com mergulhos em águas, né? E fomos, o check-out fizemos, obviamente, no sul, em Lago Argentino, lá na Patagônia. Primeiro mergulho, e foi um mergulho com baleias, está proibido hoje em dia. Tinha que ter coragem com a água a 10 graus ou menos e com baleias por perto, né? Aliás, as baleias embaixo da água são algo surpreendente de ver, porque parece um submarino e não termina de passar. Tem molecão já tendo essas experiências, Ricardo. Sim, fomos de trem carregando os equipamentos. Na época não havia equipamentos em Argentina. O cilindro que eu usei era um extintor de incêndio que tinham trocado a válvula por primeiro estágio regulador. E a roupa era roupa hiper grossa para poder, não tinha roupa seca e se tivesse também não teria grana para comprá-la. E bom, mas enfim, voltando, eu trabalhei no Hospital de San Isidro, que eu nasci em San Isidro, que é um bairro da periferia a uns 25 quilômetros, talvez, da capital. E meus pais e eu, adolescente, infância e adolescência, morava em Boulogne-sur-Mer, que tem esse nome tão francês, Boulogne-sur-Mer, porque foi o local na França onde expulsaram o general San Martín para deixá-lo morrer no exílio e esquecer da sua existência, antes que se tornasse o prócer fundador da argentinidade, né? A história do general San Martín, aliás, é super interessante nisso, porque liberou meio continente e entregaram os louros para Simón Bolívar. Por quê? Bom, uma das versões que eu gosto é porque San Martín, que aparece em todos os retratos oficiais como um homem branco, era meio pardo, ao ponto de ter sido apelidado de El Cholo, que El Cholo é o crioulo em castelhano. Então, aparentemente, não, inclusive,
a ideia é que ele era um filho bastardo de um espanhol aristocrata ou general, algo parecido, com uma mulher índia. Então, tudo isso o tornava inelegível para ser o primeiro presidente das Províncias Unidas do Rio de la Plata. Portanto, despacharam ele para a França e lá ficou. Mas isso, obviamente, é a história não contada, né? A história contada é outra. Bom, mas em todo caso, o Hospital de San Isidro, Moro Miari era o chefe do serviço de psiquiatria e eu fazia parte de uma turma de psicólogos. Teoricamente eu deveria já estar formado, mas enfim, fizeram uma espécie de exceção. Não recebíamos um centavo, nem constávamos algumas, havia duas psicólogas que constavam da equipe oficialmente e recebiam salário, mas não, nós não. E lá chamaram ou contrataram, não sei se pagavam para ele, imagino que sim. Alejandro Ariel, que era um membro da Escola Freudiana em Buenos Aires, e ele funcionou como supervisor e eu era um jovem pentelho chato e ele teria uns 10 anos a mais do que eu na época. Quantos? 3 anos só? Não, 10. 10. Uns 10 anos. E ele se interessou por mim, achou simpática a minha pentelhação das interpretações dele. Um pouco os meus eram os porquê, né? Tá, você diz que isso, mas por quê, assim? E esses porquês a mim me vêm de Freud, cara. Leon Ostrov. Você já lia Freud, Ricardo? Já? Sim, claro. Escuta, a formação em psicologia já era bem freudiana. Tá. E Leon Ostrov, justamente, que era um dos fundadores, didata da APA, que era a Associação Psicoanalítica Argentina. E ele dava aulas na psicologia mais ou menos para nos dizer que nós nunca poderíamos nos tornar analistas, porque na época, para ser analista, você tinha que ser médico. Tá. Então, eles nos ensinavam aquilo que não poderíamos praticar. Era uma espécie de situação esquizofrênica total. E eu tenho absoluta gratidão por Ostrov. Ostrov dava uma matéria que se chamava Psicologia Profunda 1, que era Freud, e Psicologia Profunda 2, que eram todos os pós-freudianos. Era uma época, bom, de fato, os milicos fecharam a faculdade, não era por nada, era profundamente politizada, e era um pouco nesse caldo de cultivo que eu fiz a formação. O supra-sumo, nós não tínhamos grana. Eu olhava com absoluta inveja as minhas colegas cujos maridos, porque era assim, elas não ganhavam um centavo, mas conseguiam comprar as obras completas de Strachey, que eram incompráveis, porque eram caríssimas. E eu morria de inveja, porque hoje em dia não, porque depois de tê-las lido, e a tradução de Echeverri, que estava baseada numa mistura da edição espanhola de López Ballesteros, que me parece até hoje excelente, com todas as críticas que dá para fazer. Ballesteros escreveu essa tradução enquanto Freud era vivo, trocando ideias com Freud sobre a tradução. Isso é uma coisa, Ricardo, com relação a você, porque de fato você se tornou multilingüe pouco tempo depois, no mínimo, né? Você realmente viajou o mundo e tem uma perspectiva muito crítica, muito competente, especialmente nessa dimensão das traduções, né? Sim, o tema da tradução me interessa até hoje. Por exemplo, Strachey produz, na minha opinião, uma espécie de censura para adaptar Freud à linguagem positiva da ciência positiva
Então, a escolha dos termos em latim, começando por ego, id, superego, essas coisas, visava justamente que Freud fosse menos romântico, digamos assim, no sentido de estilo, gênero, romantismo, como ele era. Aliás, se Freud merecia um prêmio, foi um prêmio de literatura, coisa que ele, o prêmio Goethe, né? Coisa que, pela cultura, mas ele teria querido ser premiado pela ciência. E Strachey o pegou por aí, e as obras completas têm um viés que é bastante pouco freudiano, o de Strachey. E Echeverri fez uma tradução espetacular, o argentino, porque releu a tradução de Strachey, fez a tradução direta do alemão e considerou cada termo a partir do problema do conceito e o problema também do estilo, porque López Ballesteros pegou o estilo romântico de Freud, Strachey não, e Echeverri tampouco. Ele decidiu deixar um Freud seco. Vocês leem muito as obras completas argentinas de Echeverri? Que Amor Orto, acho que é a edição. A Verdinha. Então, é um Freud seco, muito mais cuidado nos conceitos, mas a alma freudiana está em López Ballesteros, sem sombra de uma dúvida. Uhum. Bom, nesse contexto, eu ia para o hospital e a gente trabalhava com tudo. Te interromper, mas você estava falando desse contexto politizado da universidade. Você se envolveu diretamente em alguma espécie de militância? Como é que era teu envolvimento com isso? Ok. Na época, meu lance, eu fazia parte do grupo de Emília Freire. Eu era um piagetiano, digamos assim. Meu interesse, por isso que eu cheguei tão cedo na Lacan. Porque quando eu conheci Alejandro Ariel no hospital, que foi quem me... Deixa eu concluir isso, porque foi ele que me incentivou a apresentar a minha candidatura como membro para a Escola Freudiana de Buenos Aires. Coisa que eu fiz. E lá dentro terminei... Alejandro era um grupo... Era uma espécie de dissidência, é a história da minha vida. Era uma espécie de dissidência interna dentro da escola. Portanto, eu cheguei na escola já dissidente. Entrei. Tem uma anedota que eu conto que eu rio de mim próprio, porque a minha cara, bicho. Eu fui fazer as entrevistas para pedir para entrar e quem me recebeu, um membro da escola tinha que entrevistar. E quem me recebeu foi Enrique Millán. E me recebeu no consultório dele, e aí eu sentei na poltrona, e ele não disse nada, me cumprimentou, me mandou sentar e esperou. A ver o que eu dizia. A primeira coisa que eu disse é que me lembrava da frase de Groucho Marx: não quero fazer parte de um clube que queira um cara como eu como membro. Aí ele caiu na gargalhada, porque Groucho Marx dizia isso para rejeitar convites. Eu estava pedindo para entrar. E quando entro sem saber, mas adotei isso imediatamente, a uma espécie de grupo dissidente interno da oficialidade da direção da escola. Conseguiu de entrada fazer assim, cara? Sim, é meu sintoma, é meu sintoma até hoje. E a minha própria concepção da psicanálise como uma posição na margem, não à margem. Isso é importante, essa distinção. Não é para ficar de fora, seria à margem, sino estar na margem, na própria fronteira, no caso, entre discursos. Mas aqui, em relação à instituição, para mim, você tem que estar dentro e fora. Uhum. Isso me leva à conversa que estávamos tendo antes de começar a gravar, que você diz, que se pergunta se uma instituição psicanalítica é possível. Eu diria que é impossível, mas é uma aposta justamente nessa impossibilidade. Lacan tentou fazer uma instituição
de psicanalistas que fosse psicanalítica, e deu no que deu, né? Freud fez uma instituição de psicanalistas, como qualquer instituição, visando com uma política de que tinha que ser protegida a psicanálise de todos os inimigos externos, né? Começando pela oficialidade. Enfim, bom, é outro tempo histórico. Lacan o critica ferozmente porque marcou para sempre um impasse na IPA, na Internacional, que continua até hoje esse impasse. Mas, escuta, a experiência lacaniana da escola, o próprio Lacan disse fracassei, e aí todos os lacanianos se sentem muito tranquilos porque ele disse fracassei, mas foi um desastre. E sustentada a partir da violência carismática do próprio Lacan. Lacan desaparecido foi uma guerra de morte entre os discípulos, etc. Bom, enfim, toda essa, não sei como chamarla, toda essa putaria é mais ou menos conhecida e fartamente documentada, né? Sim. Mas Bruno tinha me perguntado algo, perdi o fio da meada, você disse. Sobre o seu engajamento político no contexto da graduação. Ok, isso era... Meu pai morria de medo e eu era drogas, sexos e rock and roll, ao ponto de ser chamado... Eu tinha uma namorada que era militante da esquerda peronista e que escutou a música Revolution dos Beatles e me disse isso é pura alienação reacionária, burguesa. Eu usava ponchos, estava absolutamente... Olha, me identificava totalmente com uma personagem do filme If não. É Zabriskie Point, um filme Antonioni, feito nos Estados Unidos, mais ou menos na época, que a personagem está numa reunião dos trotskistas ou dos maoístas que querem fazer a revolução e tomar o poder. E uma menina disse, eu estou disposta a morrer pela causa, e todo mundo disse, eu também. E o cara responde, eu também, mas não de Tejo, e vai embora. Em relação à militância, todo esse discurso, eu tenho uma espécie de alergia até hoje. E hoje escuto esse mesmo discurso, praticamente com a mesma forma, nas coisas que escuto os grupos identitários e isso tudo. O conteúdo muda, digamos, mas essa forma imperativa, os donos da verdade, isso sempre me pareceu uma coisa adolescente no mau sentido. Na psicanálise também, Ricardo? Na psicanálise, a psicanálise para os militantes de esquerda da época era reacionária, burguesa e contrária à revolução. Por isso estava na moda se amparar naquele pessoal que juntava marxismo com Freud. O freudo-marxismo redimia um pouco, mas havia um farto... Era um caldo de discussões muito interessante. Pulitzer era importante, etc. Agora, eu trabalhava com um grupo de piagetianos que eram liderados por Emília Ferreiro e o marido Rolando Garcia. Rolando Garcia, os dois trabalhavam junto com Piaget, mesmo em Genebra. E tinha um instituto em Buenos Aires chamado IPSE. Tiveram que emigrar depois do golpe de Videla para que não os matassem, porque os dois eram de esquerda. Eram muito alinhados, Rolando era bastante alinhado com Althusser, etc. Essa onda. Ele dava aulas de epistemologia e Emília liderava pesquisa, e eu estava na época como participante de um grupo de pesquisa sobre a aquisição da linguagem escrita nas crianças. Aí percorríamos escolas
com um protocolo de testes piagetianos, com a teoria de Piaget, sobre a aquisição da língua escrita. Então, a primeira formação que eu tive, graças a Emília e Rolando, foi em estruturalismo. Eu lia Chomsky sem entender muita coisa, muito novo, né? Então, chegar a Lacan foi primeiro. Eu descobri Freud depois de Lacan, na verdade. Comecei a ler com seriedade Freud, menos por Ostrov, que não estava às aulas de Freud, do que pelo meu acesso via Lacan. Lacan ficou ofendidíssimo. Quando a primeira tradução parcial dos escritos dele foi chamada, e Lacan ficou puto, leitura estruturalista de Freud. Porque na época ele estava meio que mostrando as suas diferenças com o estruturalismo. Sim. Mas era o formalismo, isso tudo, era bastante fascinante. E eu entrei de paraquedas, digamos assim, muito novo, numa decisão política. A escola freudiana se dividiu em dois, bem na época que eu estava entrando. Oscar Mazzotta, que era o fundador, y que fue quien verdaderamente introdujo el lacanismo en Argentina, en Buenos Aires en particular, mas en Rosario también. Mas era vinculada à IPA até então, é isso? Não, a escola era completamente... Oscar Mazzotta, nem analista ele era. O cara estava perto da sociologia, fazia happenings, tem um livro sobre a histórias em quadrinhos. Eu me lembro dele por um artigo em que ele analisava com que tinha da teoria lacaniana do falo uma publicidade de camisas para homens, que era a publicidade era um cartaz que tinha uma foto de um rosto de mulher olhando para você, digamos, e sobre esse rosto de mulher está uma figura menor, pequena, de um homem inteiro usando essa camisa, que era Van Heusen, me lembro, a marca. Então, a função e o lugar do olhar nesse cartaz foi analisada por Mazzotta em 1969, uma coisa assim. Então, foi ele que introduziu com um curso. Ele tinha um grupo de estudos. A origem da Escola Freudiana de Buenos Aires eram basicamente estudantes de psicologia, ou de sociologia, ou de antropologia ou filosofia, juntos, e que aprendiam Lacan num grupo de estudos com ele. Ele fundou, e a chamou assim pela escola, la École Freudienne de Paris. Se chamava Escola Freudiana de Buenos Aires. Não tinha absolutamente nada a ver com a IPA, a APA, mas um monte de analistas passaram a se formar com ele, ou seja, o caminho foi inverso. Mas, houve, como sempre há, essa é uma constante de todas as instituições psicanalíticas, cisões, dissidências, rachas, brigas a morte, processos. Oscar Mazzotta se foi embora da sua própria instituição, foi processado, a escola ficou com um nome e ele foi embora, que ele que era o fundador, com metade da escola que seguia ele foi embora para a Espanha também por questões políticas, ficou na Espanha e morreu lá de câncer muito novo, 50 e poucos anos. E bom, ele fundou uma nova escola que se chamou Escola Freudiana da Argentina. Enfim, e eu estava sem saber no meio dessa... Bom, tinha gente que depois da cisão tinha o supervisor num lado e seu analista do outro, não se falava entre si. Bom, isso eu vi acontecer 500 vezes, né? Mas você acha esse cenário problemático de fato, Ricardo? Ou talvez até interessante e fecundo? Não, por exemplo, é muita perda de tempo.
a, a, os insultos, mais ou menos, a perda de tempo em xingar o outro com a retórica mais elegante ou menos elegante possível, a ideia... Há um physique du rôle, uma espécie de... As mulheres são piores. As psicanalistas argentinas têm uma postura que você pode reconhecê-las não só física, pelo modo de se postar ou de se vestir, sino pelo modo como te tratam com uma grosseria gratuita, como se isso fosse ser bem analisado. Isso para mim foi um bálsamo. O Brasil, chegar no Brasil e que as pessoas te tratavam bem, digamos, com cordialidade. As analistas argentinas, não sei se mudaram, acho que não. Que ano que você chegou, Ricardo, para cá? Aqui, 83. 83. Janeiro de 83. E também foi... eu fiquei todos os anos de chumbo, quando todo mundo me dizia que eu tinha que ir embora, lá. E quando estava para voltar à democracia, que eu podia ficar, eu fui embora. Esse sou eu, né? Que me salvou disso, aliás, de continuar a errância pelo resto da vida, foi a análise com Contardo. Isso, se tem uma coisa que eu sou grato, é que me permitiu ficar no Brasil e não continuar errando com os dois sentidos da palavra, né? A Cá captou isso numa última entrevista sua, Ricardo. Ela assistiu a sua entrevista, não me lembro como que é o canal, Cá? Acho que Larissa, com a Larissa Lima, com a Larissa. né? Ah, sim, verdade. Sim. Você fala alguma coisa assim como um efeito de análise mesmo, né, Ricardo? Foi sim. Isso é importante. Havia outras voltas para dar, que eu dei com outros analistas, mas... O Contardo não foi seu primeiro analista, não? Não. Meu primeiro... Eu tenho uma história... Horas de voo, muitas, cara. Aos 17 anos, uma namorada me carregou para consultar uma psicóloga, porque como eu não queria ficar com ela, isso significava que estava doente. E eu fui. O pior é que eu fui. E aquilo andou. Era uma psicóloga justamente saída da faculdade, da mesma faculdade que eu iria entrar depois disso. Estou te falando um ano e meio antes de eu ter que optar por alguma carreira universitária. Fiquei uns 2 anos com ela e já na época em que eu já trabalhava no hospital, me lembro disso porque foi uma psicóloga do hospital que me mandou a fazer análise com Jorge Abenburg, que era membro da sociedade, era um analista da sociedade, era um freudiano. E fiz com ele até entrar na escola, né? Quando entrei na escola, quis procurar um analista lacaniano e fiz análise com Fabrícios, Juan Carlos Fabrícios. Nunca mais soube nada dele, nem li, nem vi, não sei, desapareceu no mundo. E essa análise, digamos assim, foi encerrada quando eu decidi sair e ir embora da Argentina. A última sessão foi decretada por ele quando ficou claro que eu iria embora. Ele me disse, bom, se é para ir, vai. E isso foi em 82, durante a Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas, para mim, foi oficialmente a gota d'água da imbecilidade argentina, originada... Por que estou dizendo isso? Porque a mesma multidão que tinha sido espancada e baleada pela polícia por fazer uma manifestação pedindo aumento de salários, foram os que foram apoiar os militares quando invadiram as Ilhas Malvinas em nome da pátria, da argentinidade. Eu quero ir embora.
esse afã nacionalista, eu fico aterrorizado com isso. Uhum. Se tem uma coisa que para mim me dá um sinal de pânico, é o nacionalismo chauvinista. Bom, isso é sintomático. Eu não Não é não por consigo. menos muitos dos seus trabalhos e tudo mais, e eu não vejo como não relacionar isso à sua relação com a psicanálise, são muito atravessadas por questões políticas mesmo, né, Ricardo? Por uma crítica, por a sua posição com relação, Sim, porque isso vai dar igual, entre aspas, na psicanálise, ou como as dinâmicas de politicagens e de massa, ou enfim, como quiser chamar, né? sim, Você fica sim, muito, você totalmente. foi muito atravessado e isso constituiu muito seu posicionamento, né? Inclusive, eu queria até fazer uma pergunta, assim, já emendando isso que o Stanley está falando, né? Não sei se eu vou saber formular com muita clareza, mas, assim, para ti, Ricardo, o que justifica, né? Qual que é a história disso, né? Do fato de que os grupos de psicanálise, eles parecem muito diferentes de outros grupos que representam teorias psi, né? Então, se você vai em grupos de cognitivos ou de psicologia social, enfim, claro que a gente vê ressonâncias e semelhanças em qualquer tipo de agrupamento, né? Mas me parece que tem alguma configuração que é especialmente problemática na psicanálise, e que tem um empuxo mais à ortodoxia, a, que acho que é curioso, assim, a gente poder pensar o que diferencia ela como teoria psi nesse sentido, né? Eu não tenho muita familiaridade com agrupamentos, na verdade. A minha própria relação com as instituições está totalmente decidida e marcada por essas coisas que estava contando, de estar dentro e estar fora. Que entendo que isso é sintomático no bom e no mau sentido, né? Agora, te digo algo geral, que quem disse isso é meu amigo do Moreira, que é músico e psicanalista. Ele diz os psis, os analistas, não sabem trabalhar juntos. Quando você é músico e tem que tocar numa banda, você tem que aprender a trabalhar junto com os outros. Sim. Os psis não sabem trabalhar juntos, ou seja, são um bando de indivíduos que parecem asteroides com um percurso próprio, de vez em quando andam paralelos, mas não trabalham juntos. E é verdade. Psicanalistas, né, Ricardo? Não qualquer psi. Sim, 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 os psicanalistas, ele está falando disso. Sim, sim, sim. Então, eu tive, por exemplo, um grupo de estudos que foi organizado para mí. Me llamaron para dar un grupo de estudos sobre el tema do gozo. Se transformó numa espécie de instituição informal cuyo nome era Contrabanda, e aquilo foi uma espécie de grupo espontâneo no qual eu nunca jamais consegui ocupar lugar de mestre ou de diretor ou de presidente, do que quer que seja, porque não consigo, não me sai, não é meu barato. Agora, mesmo assim, o fato, digamos, claro que eu tinha uma liderança porque estava coordenando um seminário, era isso, evidentemente, mas mesmo assim, sem ter uma espécie de verticalidade e de poder, havia dificuldades de todo tipo, né? Aliás, eu nem sabia que aquilo saía, ia para fora da minha casa. As primeiras reuniões eram aqui mesmo. E até que uma vez, não sei,
2, 3 anos depois, numa reunião qualquer, Christian Duncan me perguntou, e a contrabanda? Eu nem sabia que existia publicamente a existência, ou que alguém fora do nosso grupo soubesse a nossa existência. Agora... Mas depois você chegou a fazer um curso, inclusive, virou um curso também. Sim, esse curso era para dar a conhecer publicamente os trabalhos internos e para dar oportunidade a que as pessoas interessadas em diferentes assuntos pudessem dizer esses assuntos publicamente. Aquilo funciona muito bem durante uns 5 anos. Sim, mas foi quando eu conheci, eu participei desse curso. Foi quando você conheceu, exatamente. Na verdade, acho que aquele, você sabe o que o Lacan fala sobre o gozo, foi um pouco antes, né? Acho que foi a primeira vez, de fato, que eu fiz um curso contigo no Langage, lembra? Sim, sim, exatamente. É meio contemporâneo. Uhum. Mas digo, eu fiz esse curso contigo no Langage, depois fui desse curso da contrabanda, né? E, enfim. Sim. Mas já tinha muita história antes, né? Enfim. Sim, a minha relação com as instituições foi sempre bom. A minha tentativa de participar da Escola Freudiana de Buenos Aires começou problemática por conta de que eu caí num grupo que já era uma dissidência interna. Então, eu que estava chegando novo, bom, parêntese pessoal, o primeiro dia de aula das escolas para mim era uma situação de terror. A ideia de chegar num lugar em que eu era um estranho, entre estranhos, e tive provavelmente pelo meu jeito ou pela minha própria dificuldade, eu era candidato a ser aquele que sofre bullying, que foi a minha escola secundária. Bom, então, essa sensação de ser o estranho no ninho me persegue assim até hoje. Bom, e aí, para completar isso, estou num grupo que é dissidente da oficialidade e que me usavam, por exemplo, porque eu fazia todas essas perguntas, eu perguntava as coisas que ninguém pergunta, né? Sim. Então, meus queridos colegas que não queriam aparecer, mas queriam perguntar, me botavam a mim na frente e, obviamente, sobrava para mim. Enfim, já aprendi um pouco disso, não muito, mas um pouco disso. Aqui em São Paulo, eu fiz uma tentativa que já ninguém mais lembra, bem no início, sabe, 85, por aí, antes da chegada de Caligaris. Caligaris deve ter chegado em 86, estou chutando. Isso deve ter sido 84. Eu fiz uma tentativa com amigos daqui, Carmen Molloy, Mabel Sacagnini, Alejandro Viviani. Oscar e Márcio participaram disso antes deles se tornarem, antes deles aderirem a Forbes e a escola e depois se separarem, etc. Que mais? Ana Costa, não a de Porto Alegre, outra Ana Costa. Que mais? Bom, o que a gente fazia? Essa instituição se chamava Fundamentos e foi feita a partir do meu sintoma, cara. Eu nunca fui diretor, porque não havia direção, mas a ideia era não filiamos ninguém. Tá. Quem quiser participar, participa de atividades que a gente oferece pontualmente, pode ir embora depois ou não. Se quer ficar, pode ficar nessa ou em outra. Era uma instituição feita como eu queria, que as pessoas estivessem ao mesmo tempo dentro e fora. E aquilo foi indo durante alguns anos até que nos cobraram instituir-nos oficialmente, ou seja, com formação, com direção. Quem cobrou?
As pessoas que estudavam conosco queriam uma verdadeira instituição, queriam fazer parte de uma verdadeira instituição e não de uma espécie de grupos de estudos juntos, coordenados. Uhum. Queriam que assumíssemos a responsabilidade por uma formação, etc. E eu disse, estou fora. E se vai ser assim, não me interessa. Meus colegas, os outros, continuaram algum tempo e pouco tempo, e depois isso se dissolveu. Sinal de que quem mantinha isso em funcionamento foi meu próprio desejo que assim fosse. Perfeito. Porque senão não teriam se dissolvido. Isso se dissolveu muito rápido. Perfeito. A segunda Isso, Ricardo, desculpa, depois, puxa, se tiver alguma também hipótese sobre isso, eu falei isso para a Miriam Debier, que também há de ser uma dessas entrevistadas nossas aqui, mas minha sensação é muito nítida de o quanto o laboratório, que é esse que ela funda, enfim, que ela participa desde muito tempo, é um reflexo muito descarado e imediato do desejo dela. Toda a configuração, toda a dinâmica interna do laboratório é muito nítido que a prova do desejo dela, com a diversidade que ele implica, com todo é impressionante. Acho que todos os institutos, falar com o Mauro Mendes, falar com a Vera Iaconelli, acho que todos têm isso também muito forte, né? Interessante você falar assim. Sim, e no meu caso é totalmente paradoxal, porque eu quero uma espécie de instituição sem mestre, instituição sem presidente, sem direção e sem cobrador, o que é impossível, tá? Estou te dizendo que por falta de exercer essa função, aquilo se tornou insustentável. Perfeito. Ou seja, tem coisa que alguém, digamos, pode ser uma porcaria, mas alguém tem que ocupar esse lugar, porque senão não anda. Perfeito. Perfeito. Impressionante. Sabe que o Rinaldo me passou, você já ter lido, o Jean-Pierre Lebrun, ele fala exatamente isso no trabalho dele sobre psicanálise e instituição. Impressionante, assim, de fato. Tem esse lugar. Sim. E como que faz? Ele brinca até com aquele filme do Lars von Trier, do Grande Chefe, né, que é maravilhoso. Sim. Perfeito, né? Sim, o problema é que eu não quero ser eu quem ocupa esse lugar, mas... Não quis contratar um ator? Teria sido uma ideia, não sei. Em Brasília, eu fui para Brasília, eu tinha 2 consultórios, um em São Paulo e outro em Brasília. Ficava uma semana por mês, todo mês, ou seja, pegava um avião, ficava uma semana em Brasília inteira e voltava para São Paulo. Então, trabalhava com pacientes 3 semanas aqui e uma semana lá. Portanto, sou um precursor do trabalho à distância. Estou te falando de finais dos 80, inícios dos 90, e toda a década de 90, né? Isso foi... Portanto, quando chegou a pandemia, tudo isso para mim não era uma coisa estranha. O que era estranho é que fosse só assim, como está sendo aqui, né? Uhum. Eu tenho problemas com isso até hoje, de que seja só virtual. A mim me parece que se perde algo de importante, mas sim. Não é consensual. Martin Krinkiewicz, meu amigo, optou por ser analista virtual e para ele o futuro, ele o fundamenta talvez de um modo um pouco analógico demais para o meu gosto, a partir da voz e do significante, que isso estaria na sua pureza na análise virtual. Eu não concordo muito com isso, não. Mas muita gente faz isso, de ter fechado consultórios e em termos pessoais seria ótimo. Digo, passo um ano na montanha e analiso todo mundo de lá, mas não me fecha, cara. Em termos da prática analítica, tem algo que não fecha. Sim. Ô, Ricardo, eu estava lembrando aqui que você falou, foi precursor desse trabalho remoto, né? Acho que tinha uma série sua de vídeos na pandemia que eram as DEDs, ou sim, as DEDs. Eu achava ótimo aquilo, que tinha aquela onda de lives, né? Não, vamos fazer DEDs. Sim.
E acho que, se não me engano, era uma série de vídeos que falavam sobre final de análise, né? Sim, isso porque tinha me pedido, pessoal da contrabanda tinha me pedido para falar sobre a travessia da fantasia, que eu disse que isso nunca foi um final de análise pensado por Lacan, que era Miller. E fui fazer uma pesquisa, graças a Luz, uma pesquisa documental sobre essa história, e foi o que contei nas DETs, foi isso, que a ideia do final de análise como travessia da fantasia é uma invenção milleriana apoiada numa única frase de Lacan, e jamais foi um projeto lacaniano. Agora, isso a mim me parece interessantíssimo, porque passou para todos, incluindo-se com Tardo Caligari, por exemplo, como que esse era um final de análise de Lacan, proposto por Lacan. Contardo toma isso como sendo do Lacan, no livro dele, Hipótese sobre o Fantasma, está aí. Ele fala que ele fez sua essa proposta lacaniana, e essa proposta nunca foi de Lacan. E a construção disso foi o que eu mostrei na DED, né? Como passou a se tornar lacaniana esta leitura milleriana, que a mim me parece interessantíssimo, porque para mostrar a política de Miller. Meu problema com a política de Miller é que é uma política assumidamente em que ele desaparece, ele finge que não é um autor e desaparece detrás da figura de Lacan, sendo que ele é absolutamente autoral. Se ele dissesse eu sou autor, para mim seria completamente outra história, mas aí seria outra história absolutamente institucional também, porque o estabelecimento do texto dele e o curso dele, aliás, se chama curso, não seminário, haveria que pensar por quê. Tem essa função política, né, de fazê-lo desaparecer como autor, sendo que ele é um autor e um autor do caralho, enfim, um desleitor, como eu digo, importantíssimo. Pois é, e eu mencionei esses vídeos porque na última entrevista que a gente fez, que foi com o Luciano Elia, ele mencionou uma aposta pessoal dele muito forte na ideia de que eu quero pagar para ver, né, que tipo de laço os analistas podem fazer entre si, partindo eles dessa experiência que é a análise. Né? Será mesmo que, poxa vida, essas pessoas que passam por essa experiência não tem nada de novo em termos de enlaçamento para oferecer, né? Então, queria te escutar um pouco a respeito também. Olha, o que uma vez Lacan foi tentar cuidar um pouco dos desastres do seu grupo italiano, que estavam brigando entre si como cães e gatos. Isso transparece em algumas das conferências publicadas na Itália. Transparece que se tratava de uma questão institucional que ele estava tentando resolver. Obviamente que as conferências são hiperteóricas sobre o discurso, sobre o saber do analista, enfim, esse tipo de coisa. Mas se você presta atenção e conhece a história, você vai saber que o grupo italiano estava se degladiando entre os herdeiros, filhos, etc., né? Sua imagem sumiu. Sim, aqui entrou uma chamada. Voltou? Voltei? Voltou. Então, eu diria que a possibilidade de saber que Deus não existe seria um pouco isso, seria fazer uma instituição sabendo que Deus não existe. É mais ou menos isso. O verdadeiro ateísmo, para mim, primeiramente, é impossível pensar numa análise feita que não produza um ateu. Mas ateu
como eu entendo, é aquele que reconhece onde ele acredita sem saber, não aquele que diz eu não acredito. Que não diz eu acredito, não. Sim, claro, exatamente. Ou seja, reconhecer aonde você é religioso sem saber. Bom, é assim que eu entendi essa ideia tão especial de que Deus não estaria morto, mas seria inconsciente, né? Ou seja, eu constituo, querendo ou não, um grande outro mais ou menos encarnado. Essa é a minha crença, ela é inconsciente, é irredutível, mas eu posso saber me virar com isso de alguma maneira. Então, fazer uma instituição que não encarne essa alteridade fora seria o que a aposta para uma instituição de analistas. Quem disse isso foi Mustafa Safwan, comentando uma ideia de que Lacan queria uma instituição de amos, de senhores, de mestres. Mustafa Safwan disse assim, a única coisa que ele está dizendo é um pouco de camaradagem. Ou seja, ninguém é escravo do outro. Essa seria um pouco a ideia. Mas não no sentido somos todos caciques, porque aí estamos no discurso do cínico. Meu livro, no Círculo Cínico, deveria ser reescrito a partir do que está se passando hoje, né? Ou seja, se somos todos amos, se somos todos caciques, cadê os índios, né? Que aí está um pouco isso que eu chamo a dialética do otário e do esperto. Somos todos expertos. Lembro que escrevi esse livro a partir do que se chamava na época a lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo. Ou seja, somos todos expertos. Bom, acreditar que somos todos expertos nos coloca a todos no lugar dos otários. O que está sendo visto, está a olhos vistos. Se você vê o que o Senado, os deputados estão fazendo hoje em dia, isso é nítido, né? A ramagem, essa operação para livrar a cara de ramagem, bom, é tratar todo mundo de otário. São todos os espertos. Então, a ideia de um pouco de camaradagem, de pessoas que não precisam se colocar como escravos, que possam se juntar, mas isso é dificílimo, cara. Ou seja, as pessoas terminaram suas análises e, no entanto, agem como se nunca tivessem feito um minuto de análise, muitas vezes, quando se trata de relações sociais. Então, não sei, eu não tenho nenhuma resposta. Alguém me perguntou por que eu não fundava uma instituição, etc. E eu disse que se eu tivesse algo a contribuir, contribuiria com algumas das que estão ali. Se eu não fundo uma instituição, bueno, não sei, não tenho como. Agora, nunca fui, eu posso ser avulso, digamos assim, mas nunca fui independente. A ideia de independência é um delírio, né? Essa é uma postura muito bonita sua, Ricardo. Você pode, por favor, falar mais dela mesmo. Você nunca... A instituição deve existir, ou enfim, ela existe, sim, e vamos cuidar existe, dela, inclusive. Sim, ela existe de fato. Eu não confundo a instituição psicanalítica com as instituições. Isso é uma coisa que, aliás, Rinaldo trabalha bem, Bortolini. Uhum. Ou seja, o instituinte da instituição psicanalítica está um pouco na prática nossa. Agora, a ideia de ser um conjunto de psicanalistas avulsos é uma coisa que me seduz bastante, no sentido de, no varejo, né? Não no atacado, mas entendo que a instituição é inevitável, tem que existir, e a prova disso é que se você não fundam uma para você. Veja toda a polêmica, isso também a gente trabalhou, inclusive em vídeos públicos, publicações com Rinaldo, toda essa institucionalização via universidade privada ou não de curso de psicanálise, de título de psicanalista.
Eu sustento, e creio que Reinaldo concorda comigo, de que isso é sintoma nosso, os analistas. Estamos recebendo a nossa própria mensagem invertida. Quando a gente diz não, 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 jamais, isso nos retorna de fora desta maneira, né? Agora, eu não tenho uma solução. Estou ciente do problema e a solução é fazer o que é possível, sei lá. A mim sempre, para mim sempre foi legal a possibilidade de ser convidado a falar ou a participar assim de um modo pontual de instituições que não se falavam entre elas, ou seja, eu trocava ideias com pessoas que me pareciam interessantes, todas elas, e que estavam brigados para sempre entre si, e por motivos, cara, os motivos são sempre da pequena diferença narcísica. Os motivos são besteiras infinitas, tem brigas a mortes de anos por besteiras. Já participei disso, inclusive pessoalmente, é uma tristeza. Pessoas nada analisadas lidam melhor com isso do que os analistas. Eu não sei muito bem por quê. Provavelmente porque me lembro de uma coisa que me disse Gerard Pommier, num congresso, acho que na POA. Ele era o convidado de honra e ele assistiu praticamente todas as mesas. Ou seja, era super respeitoso nisso, né? Não apareceu só na conferência de fechamento dele. Mas, como acontece com os congressos, muitas mesas, muitas conferências eram um tédio infinito, né? E ele estava sentado do meu lado, os dois estávamos meio dormindo, e ele me faz um comentário assim, em francês. Ele me disse, você sabe qual é o problema dos analistas? Eu digo, não, que eles sabem tudo, cara. Ou seja, são todas afirmações, não há uma pergunta, ninguém tem questões, são só respostas, né? Uhum. Então, a possibilidade de criar um espaço onde as perguntas sejam possíveis seria ótimo. A mim parece que seria a solução a uma instituição psicanalítica de acordo à psicanálise. Agora, a organização burocrática da instituição tem que ser como qualquer instituição, porque senão não funciona. Tem que ter tesouraria, secretaria, presidente, secretários, etc. Esse é o problema dos discursos, né? Esse, para mim, sempre foi o criminoso dessas instituições psicanalíticas, que querem colocar psicanalistas para trabalhar, por exemplo, na tesouraria ou numa administração de empresa, que não tem nada que o gabarite é isso, né? Não funciona. Nesse sentido, a IPA é melhor, porque assumiram que são uma instituição como qualquer outra, enfim, e por isso dura até hoje como dura, né? Aliás, essa é a definição, talvez, de instituição, é a perenidade ou é o esforço de tornar algo contínuo no tempo, né? De duração e de tradição em todos os sentidos, né? Mas você vê, agora você falou, tudo isso que você falou, acho que é muito da resposta do que o Bruno estava tentando formular anteriormente com relação a que diferencia os psicanalistas, o grupo psicanalítico de outros, sejam psicólogos ou de... É engraçado. Por exemplo, essa história de querer dar só respostas e não estabelecer conversas, né? Enfim, me parece isso. Agora, tem esse outro lado também. Aí você teve essa posição, por isso que eu também perguntei lá atrás, é muito rica, claro, o cenário de um falando mal do outro, um atacando o outro, é inútil, no melhor das descrições, para não dizer coisas muito piores. Mas, assim, você vê que a sua posição de trânsito, para você especialmente, mas acho que é muito rica. Era isso que eu estava colocando quando pergunto se esse cenário seria interessante, porque você transita em vários lugares que não transitam entre si, e, obviamente, com isso, você participa de um mercado de ideias que torna você, especialmente, mas muito rico, muito
se absorve muitas diferenças, né? E isso é enriquecedor, digo. Então, quando eu pensei, você falou de um cara faz supervisão com alguém e análise com outro de outra instituição, não sei o quê, não sei o quê. É isso que eu estava tentando chamar a atenção de talvez ser interessante ou não. Não sei também até onde isso se mostra, né? E não sei até onde isso não favorece, de maneira quase até idiota, esses asteroidismos, né? Dos psicanalistas que não sabem tocar numa banda conjunta, né? Enfim. Eu não sei te dizer, porque no fim do dia, como diz a expressão, eu termino ficando sozinho, né? Porque as instituições terminam se fechando sobre si própria e como eu trabalho, digamos assim, de estranho, sou cuspido para fora. Por isso que isso é sintomático no que me concerne. Então, seria muito difícil pensar uma instituição de excluídos. Olha, o Homem que Amava as Mulheres, o filme de Truffaut, que eu adoro, aliás, o cara que é uma releitura moderna, não sei se vocês viram, mas é uma releitura moderna, anos 70, do mito de Dom Juan. O cara está apaixonado por todas e cada uma delas na sua singularidade. Então, é um puro desespero porque corre atrás do impossível de aprender, né? Mas uma instituição que possa ser criada como não toda, paradoxalmente, é impossível por natureza. Então, necessariamente tem que estar em movimento para existir uma coisa assim. Tem que ser uma coisa que não se feche como uma unidade, e isso é contraditório com a própria ideia de instituição. Então, uma instituição que se faça explodir a si própria era a minha ideia lá atrás, em fundamentos, que durou o que durou. Enfim. Então, não sei, suponho que... É interessante como o nome é muito sólido, né? Fundamentos, mas ela se propunha a ser muito vaporosa. Sim. Sim. Uma instituição que não tinha dentro, que era uma espécie de puro estar fora. Não tinha bordas fechadas. Mas não se sustenta, esse é o ponto. A que você chegou a fundar em Brasília, Ricardo, foi diferente ou como foi? Não, foi igual a todas. Eu fundei a contragosto e eu me arrependo até hoje. Foi uma experiência bastante ruim. Outra vez, respondendo a demandas, os alunos que se formavam conosco em cursos que a gente oferecia exigiam formação instituída, os colegas queriam instituir, foi instituído, havia 99% de mulheres e 2 homens, que éramos meu amigo Jaldo, Antônio Jaldo e eu, e obviamente espertamente uma das mulheres disse: o presidente tem que ser um homem. Jaldo disse: eu estou fora, não olha para mim, sobrou para mim. E eu era a própria rainha da Inglaterra, cara, porque quem governava era ela, né? Mas quem botava a cara de mestre e senhor e de pai, etc. Ou seja, nada podia ser mais contraditório ao que eu gosto e ao que eu quero. Aquilo se sustentou durante um tempo, mas por quê? Porque, eu não participava em nada em termos burocráticos, e B, eu morava em São Paulo e estava fora 3 semanas por mês. Mas, como instituição, eu acho que foi um fracasso. Ou seja, teve concentrados todos os problemas de brigas internas, de ciumeira, eu próprio dei um surto que eu tenho um certo humor comigo próprio, mas eu dava um seminário ao longo dos anos, quase 20 anos, muito tempo, lá em Brasília, e dentro dessa instituição temático, né? E me pediram para suspender meu seminário porque por
e aí viria para o Brasil, então era melhor substituir, cancelar meu seminário e usar esse tempo para que Porsche desse uma conferência. E eu tive um ataque, porque, imagina, chega o primeiro francês e todo o trabalho que eu fiz com vocês não serve para nada, eu tenho que ir embora, deixar o gringo no lugar. Aí, que me propôs isso, ficou me olhando, todo o meu chilique, aí eu parei, e comecei a rir de mim próprio, obviamente topei, e a partir daí eu chamava a mim mesmo de Sarah Bernard, né? A diva injuriada. Mas eu consigo fazer isso porque não me levo muito a sério em termos de ocupar esses lugares de tu és nosso pai, tu és nosso mestre. Eu acho isso sempre muito ridículo, basicamente. Uhum. Mas que tive meu chilique, tive. Achei uma injustiça, me achei pouco reconhecido, etc. Bom, era besteira, não era nada disso. Mas, enfim, isso Brasília se chamava Percurso, aliás. O nome era um pouco melhor. O nome fui eu que dei. Eu sou bom com títulos. Sim, sim. Nem a favor, nem contra, muito pelo contrário. Percurso era interessante, porque a ideia era identificar a instituição pelo que você fazia, né? Pelo caminho que você fazia. Essa era a ideia, nunca foi verdadeiramente realizada, né? E foi isso. Depois disso, Nevermore. Participei um pouco sempre desde um lugar marginal nos inícios do fórum, do que depois seria o Fórum de São Paulo, na época que Domingos Infante estava lá. Isso era legal, cara, porque ainda era um grupo interessado em argumentar, em discutir diferenças, ninguém te cobrava fidelidade nem a Colette Soler, nem a ninguém. Mas, bom, isso durou até que eles meio que me colocaram ou tu estás dentro ou estás fora, e obviamente fico fora, né? Uhum. O Stannis, Ricardo, começou essa conversa dizendo se existe instituições de psicanálise. À medida que eu vou discutindo, bom, isso parece que não existe. A própria problemática da instituição já dificulta ou se é inexistente a própria operância do discurso psicanalítico. Nesses termos, à medida que você apresenta na margem, me parece aí o lugar possível da psicanálise ocupar. Ou seja, poderiam existir escolas, espaços formativos de psicanálise. Sim. Mas a psicanálise, enquanto operância, ela está na margem. Sim, eu estou super de acordo. Essa é a minha postura. Uhum. Creio que Lacan chamou de escola precisamente por isso, pensando nos gregos, nos estoicos, não sei, a estoa. Mas é uma ilusão, porque somos modernos, no pior sentido da palavra, e nem ele próprio conseguiu nada parecido, e com umas cabeças espetaculares. Bicho, é de dar inveja. As pessoas que estavam com Lacan nos primeiros 10 anos, é de dar inveja. E ele conseguiu estranhar metade deles ou mais. Enfim, eu não estou nem para justificar, nem para atacar, nem nada. Te digo, a proposição de 67 foi um desastre que haveria que pensá-lo em perspectiva. Bom, tanto foi um desastre, aqui anedota. Bom, eu não estou falando da POA, eu fui membro muitos anos da POA. A POA merece um capítulo à parte, porque de fato é uma instituição psicanalítica sui generis, no sentido que não é como as outras, por duas razões. Primeiro, porque foi fundada não a partir de uma cisão, sino a partir de uma confluência de instituições que se dissolveram a si próprias para constituírem-se uma instituição nova. Isso é inédito, eu não conheço nenhum outro caso em nenhum outro lugar. De um monte de chefes de instituição que dissolvem as suas próprias instituições para se juntarem e trabalharem junto com outros.
Tive uma experiência de muitos anos na POA e o lugar da presidência, essas coisas, é tratado por eles com uma certa ironia interna. Ou seja, ninguém verdadeiramente se crê o presidente ou o diretor. Fora a inegável abertura para a sociedade, para as coisas da sociedade que a POA tem até hoje. Robson, particularmente, que é meu amigo, faz muitíssimas atividades para fora, seminários sobre cinema, enfim, voltado para a relação com a universidade, com o resto da sociedade, vão para o rádio, etc. Nesse sentido, a POA é inédita. A questão da POA é que é totalmente gaúcha. Ela quis fazer filiais, nunca funcionou. Nunca. São Paulo é particularmente reativa a isso. Nada vinga muito aqui, a não ser essas coisas monstruosas como a Internacional Lacaniana de Miller ou a Internacional Freudiana de sempre, que funcionam aqui como uma filial de um monstro mundial. Mas a POA jamais conseguiu aqui nada a não ser analistas de lá que vinham aqui dar cursos de supervisões. Alfredo Jerusalimsky, enfim, Ana Costa, tipo de coisa. Mas eu participei e foram sempre muito, muito respeitosos comigo e com essa minha posição de estar dentro e fora. Inclusive, eu fui nomeado analista da escola por eles, analista da instituição, que é um reconhecimento não pedido que eles dão a partir do trabalho feito. Eu saí de lá por duas razões. Primeiro, porque me dei conta que morava aqui e que não participava nada da vida institucional de lá, e isso era ruim para mim, para a instituição. E segundo, porque me parecia que estava derivando por uma tendência os congressos, enfim, a temática não estava me acompanhando, eu não sei, eu não achava que estava, eu não estava nem me aportando nada, e eu não estava aportando nada a POA tampouco. Mas, digamos, não houve briga, não foi ruptura, eu não fui expulso nem cuspido, foi tudo super tranquilo. Todos os meus amigos de gaúchos continuam sendo até hoje amigos. Então, não sei, ela é híbrida como instituição psicanalítica, no bom sentido da palavra, creio que funciona e não haveria que falar, você me pergunta, eu falaria com Robson, aliás, sobre a quem entrevistar. Perfeito. Com Robson Freitas, que ele te conte sobre a experiência POA, ele a conhece desde a fundação. E genial, gosto muito dele. Muito interessante. Se quiser saber sobre as relações com a universidade, talvez a Cati Coltai, né? Ela trabalhou na PUC anos e anos. Mas, enfim. Sim, basicamente é isso. Hoje em dia, te digo, talvez para mim a minha vida seria mais fácil se eu fosse membro de uma instituição do que não sendo, mas não, isso não vai acontecer por uma questão pessoal, então está assim. Está bem resolvida. Sim, está mal resolvida para sempre, mas sem drama, digamos. Está assim, né? Sim. Acho que quer falar mais alguma coisa? Bruno, Cá, Ricardo? Acho que estamos chegando na hora. Mas você vê, Ricardo, Vou mais uma coisa, mas vai lá, velho. Acho que o tempo já está se alongando, não sei, né? Mas ainda no restinho, nosso assunto que vai e volta sobre a instituição, né? E
relacionando a última pergunta que eu fiz, né? É engraçado a questão da diferença de agrupamentos psicanalíticos com outros psi, né? Eu tenho uma breve vivência em outros agrupamentos e acho que um traço fundamentalmente diferente é que espera-se da experiência analítica algum tipo de consequência moral, vamos dizer assim, né? Enquanto outras terapêuticas estão muito no campo estritamente terapêutico, né? A gente quer resolver um probleminha aí que você está trazendo para a gente, né? Em Freud a gente já encontra decepções relacionadas a, putz, eu esperava mais de quem tomasse contato com esse tipo de conteúdo ou experiência, né? Então me parece que tem uma eterna decepção com os analistas porque eles esperam alguma coisa nesse lugar, né? Que não seja só uma cura. Sim, é verdade, mas nisso somos como os talmudistas, os rabinos, que além de ter uma doutrina, digamos assim, a deles é religiosa e a nossa também, além de ter uma doutrina, são os que organizam um modo de vida da comunidade rabínica, no caso, né? Que meio que dizem como você tem que viver, como você tem que sentir. E isso não é assumido jamais, porque seria contra-analítico, então não é dito, mas é praticado. Zizek tem toda a razão quando ele diz que o cinema, sobretudo o cinema de Hollywood, te explica como você deve desejar. Isso é interessante. Creio que as instituições psicanalíticas, sobretudo, bueno, não todas, ia dizer sobretudo as lacanianas, mas todas, fazem inclusive a triagem de como você tem que desejar para ver se você vai ser admitido como membro ou não. Me chegam até hoje a triagem da sociedade aqui de São Paulo, que perguntam coisas como se a pessoa está casada e tem filhos, porque se não está casada e não tem filhos, isso depõe contra o desejo da pessoa ser analista. Até hoje, esse tipo de coisa conta. Ou então, eles se veem forçados a reconhecer a contragosto que um homossexual pode ser analista, mas no fundo, pensam que seria melhor que não fosse, que a análise permitisse que ele lidasse com a castração de um modo organizado. Isso, cara, é até hoje. Que loucura! No Luciano Elia deu, nessa última conversa que a gente teve com ele, ele prestou à sociedade, e essas perguntas estavam desde os anos, acho que 80, desde 70, sei lá, mesmas coisas, impressionante. Sim. Sim, os lacanianos não são muito melhores, talvez não são tão óbvios nesse tipo de coisa, mas, por exemplo, em termos de... Eu brinco, acho que em Dessler eu falo sobre isso, não me lembro, que os freudianos são intransigentes quanto à forma da prática, à burocracia da técnica. Mas os lacanianos são intransigentes quanto à verdadeira leitura da doutrina, ou seja, quem são os verdadeiros leitores e os falsos leitores. Não tem controvérsia, são monólogos. Uma coisa que me enlouquece até hoje, numa mesa redonda somos três, e são três monólogos, cara, em que ninguém escuta o que o outro diz, e quando não concorda, diz que concorda mesmo discordando, e ninguém, nem na mesa, nem no público, mostra que estão dizendo o contrário. Porque seria pouco polido, não sei o que, completamente, esquizofrênico absoluto. E não isso existe continua conversa, até hoje. né, Ricardo? Não existe conversa, né, cara? Não, tudo bem que diálogo é impossível, mas é caricatural. Não, exato, exato. Eu estou hesitante em publicar isso porque, enfim, mas eu tenho uma conversa por WhatsApp num grupo
em que eu faço ao grupo uma observação sobre uma conferência que esse grupo, que alguém do grupo deu, que não, foi um convidado, isso é importante, um convidado eminente internacional que deu uma conferência, e que eu não participei na hora, mas vi a gravação, e botei no grupo uma dissidência, um desacordo com uma das ideias apresentadas. Mas como essa pessoa é um figurão, que me respondeu dentro do grupo, partia da base de que eu tinha que estar de acordo com respeito. Então, ele comentava as coisas que eu dizia como se eu estivesse concordando, sendo que eu estava explicitamente discordando. E eu sou bastante irônico, então a minha segunda resposta foi a partir da resposta dele, mostrando um pouco que, enfim, eu não estava completamente de acordo com o que ele dizia. E ele continuava ampliando os adjetivos como se estivéssemos de acordo, estávamos dizendo exatamente o contrário. Bom, e ninguém mais do resto do grupo interveio, isso está recortado, são pergunta-resposta, são 3 ou 4, cara, parece um sketch de Porta dos Fundos. E digo, bom, mas isso é assim, essas são as discussões entre colegas em geral. Eu estou careca de ver isso, eu não sou careca disso também. Eu dou uma conferência e me chega uma intervenção de um colega como que acrescentando algo que estou dizendo, mas isso é o contrário do que eu disse. O que está tudo bem, mas aí quando eu quero puxar esse fio, fica como um mal-estar, porque teoricamente isso não é possível, né? Então, a ideia de que você não pode... É um problema com o humorismo. A correção política está fazendo muito difícil fazer humor, stand-up, etc., sem ser cancelado, né? Acho que, não me lembro quem, Louis C.K., alguém dizia, bom, para fazer humor você sempre ofende alguém, então eu decidi que eu vou ofender todo mundo. Que a única possibilidade é dizer, bom, todo mundo, incluindo o seu próprio, claro, né? Bueno. Agora, o humor também, né, Ricardo? Está cancelado desde os inícios da Igreja Católica. O padre pode fazer o crime que for, mas ele vai ser banido se ele fizer uma piada, né? Se ele for um... Já viu isso? A Agamben fala genialmente disso, impressionante, né? Aonde? Não sei. Tá naquele Teologia e Linguagem, Teologia e Linguagem, tem um dos textos que ele fala disso. Ok. De qualquer maneira, era um pouco a tese de Humberto Eco no Nome da Rosa, né? Que o livro censurado de Aristóteles seria sobre o humor. Sim. Mas aí eu concordo mais com Zizek, que ele diz que não, que na verdade o discurso, o que eu chamo de discurso cínico, inclui, por exemplo, você não pode fazer uma caricatura de Trump, porque Trump é ele próprio uma caricatura assumida. Portanto, se você faz uma caricatura dele, você entrou no jogo dele. Então, o novo mestre, digamos assim, o mestre cínico, ele inclui a autoironia como parte de um instrumento de poder, portanto, inatacável pela via do humor, ou pela via da ironia, porque ele próprio já inclui. É uma estratégia definitiva, essa. É o refino moderno, né? Refinado, né? Ao longo de muita história. Sim. Sim, porque, digamos, os nossos militares, na década de 70, proibiam humor. O primeiro ato do golpe de 66 de general Onganía foi fechar Tia Vicenta. Tia Vicenta era uma revista de humor que botou... O cara tinha um lábio leporino e usava um bigodão para cobrir, o general presidente. E a Tia Vicenta fez uma caricatura dele como se fosse um leão marinho. O primeiro ato do presidente, quando subiu, foi fechar a revista de humor. E sucessivamente, uma revista que se chamava Humor também foi fechada e aberta e fechada pelos militares várias vezes.
Mas isso termina, na minha opinião, com um discurso cínico. O discurso cínico não precisa censurar nada, porque eles próprios incluem o humor para apagar melhor a sua própria enunciação, digamos assim. Perfeito. Bueno, Bueno. tomar Maravilha, café. então, Ricardão. Agradecer muitíssimo, muito especial. Você viu, né? A proposta é essa, então, essas entrevistas preliminares, por assim dizer, né? São conversas com essas brechas, inclusive, para fazer essas marginalidades e tanto mais. Ser marginal. Obrigado pelo convite. Depois me manda o link quando você começar a subir isso no ar. Perfeito, com certeza. Valeu, Ricardo. Grande abraço. Obrigada, galera. Vou ter que ir. Deixa eu parar aqui. Que 10, hein? Legal. Bom. Rendeu, hein?